Os preços da nossa plataforma de trabalho em casa, na empresa, o micro ainda no Brasil, continua salgado até para os padrões internacionais. Não só o micro, né? Tantas outras coisas na economia. Mas ele tem sido o maior obstáculo até agora para a expansão horizontal da internet no país. Daí o Correios, que é uma empresa que se moderniza, embora sendo ainda estatal, ela está na ponta dos cascos, e o Egídio Bianchi, o presidente, passou aqui pelo nosso espaço aberto recentemente, dizendo que a ECT vai espalhar quiosques de internet nas pequenas cidades e nas periferias das metrópoles. Como esse projeto até de universalização do acesso à internet pode ser, que tipo de impacto ele teria na sociedade? Então, de novo, é aquela visão onde nós temos hoje uma necessidade de infraestrutura que nós consideramos restritiva. Então, você mesmo mencionou, né? Eu preciso do micro, o micro ainda é caro e visto com uma certa dificuldade de utilização. Na hora que eu estou indo para outros equipamentos que me inibem isso seria uma parte de você popularizar ou poder ter menos restrições para todo mundo usar. E a outra parte é quiosque, já prevista também, e tem outros já lugares no mundo fazendo isso, é de você fornecer equipamento aonde ainda não tem essa infraestrutura. Certo. Então você acaba ajudando a população a entrar de uma forma geral na hora que você põe esses quiosques, e que devem vir mesmo. Porque o Comitê Gestor da Internet revela que o Ivan Moura Campos também esteve no programa, informando que nós temos mais de 1.500 municípios, mas apenas 355 estariam hoje em condição de botar um serviço de acesso à internet, assim, de comunidade mesmo, né? Sim. Quer dizer, menos de 10%. Quer dizer, então, no México e na Coreia, ele dizia, o governo está dando incentivos fiscais para a produção e a comercialização de micros, programas, acessos e, mais recentemente, também do celular. Tudo em nome da democratização do sistema, esse grande atalho. E o Brasil, as empresas, as instituições, as entidades estariam já levantando a bandeira de um tratamento fiscal favorecido para a área de internet, ou ainda não? Ou já se pensa em tributação do comércio eletrônico aí a ferro e fogo? Não, também se pensa. Eu diria que o caminho para o crescimento não é somente algo em termos de taxação. Todas as barreiras que a internet já enfrentou até hoje para o seu crescimento foram quebradas. Então, por exemplo, o preço de microcomputador. Nos Estados Unidos, até algum tempo atrás, existia um número mágico de $1.000 para um microcomputador. Hoje é muito comum você ter bons micros a $400. Então, o preço do micro cai e vai cair também aqui no Brasil. A gente não pode restringir a internet a micro. Hoje o micro é um equipamento que possui um poder de processamento para poder te dar essa interface com a internet. A internet é esse canal de comunicação entre pessoas, entre empresas no mundo. Então, mais uma vez, os celulares vão estar aí. Daqui a muito pouco tempo você vai ver outros equipamentos ligados à internet na sua casa. Não é ridículo pensar no micro-ondas ligado à internet, na geladeira ligada à internet. Todos vão ter sua função. E você vai ver, então, a popularização da internet, seja pela diminuição de custos, os celulares hoje já custam muito barato, vão custar cada vez menos, e todas as pessoas vão ter acesso, a grande parte das pessoas vão ter acesso a um equipamento de comunicação, que vai incluir a internet. Professor, e o comércio eletrônico agora, especificamente? Ele no Brasil está acompanhando o crescimento lá fora? Eu acho que, de um modo geral, as taxas são mais ou menos compatíveis. É óbvio que se você pegar na massa mesmo feita, ou seja, o valor nominal dela é menor pela própria economia. Nós recentemente, você mencionou até alguns números parecidos, nós publicamos 2 grandes pesquisas da Fundação. Uma de recursos de tecnologia e outra de comércio eletrônico. Então, onde nós mapeamos o mercado nacional como um todo, então esse número de micros está crescendo, quantos por cento e tudo mais, e também a utilização das empresas em comércio eletrônico, aonde tem lá as respostas que recebemos na ordem de negócio a negócio, por ordem de 0,17% da economia chamado B2B, né? B2B, o Business to Business, né? Na parte de consumidor ele é menor, é 0,043 é o nosso número. Então, isso significa que se você pegar proporcionalmente o que está acontecendo no mundo, nós não estamos tão ruim assim. Nós estamos crescendo, devemos triplicar ou quadruplicar esse ano. Então, as empresas estão indo, toda a nossa conversa até agora da população cada vez mais ter acesso a isso. Existe uma certa tendência de você fazer uma infraestrutura a custo zero, ou seja, todo mundo vai acabar tendo infraestrutura para entrar no comércio eletrônico e certamente as empresas vão usar essa infraestrutura.
Eu ainda diria que o Brasil possui um posicionamento muito interessante na América Latina. Se você perceber o número de usuários de internet brasileiro em relação ao número de usuários total na América Latina, o Brasil tem 50%. Agora, especialmente em comércio eletrônico, o Brasil possui 70% do total. Então, isso mostra que na nossa região o Brasil está bem à frente. Dizem que no ano 2003, que já está ali na esquina, a internet será para o consumidor mais um canal de compras e não, evidentemente, o único nem o maior canal de compras. Mas para as empresas, a internet será o único canal de compras de suprimentos, ainda que não o único canal de vendas de produtos. Como é que é isso mesmo? Bom, o que acontece é o seguinte, para efeito de novo, business to business, ou seja, a negociação entre empresas, essa relação é uma relação que as empresas já estão acostumadas, ou seja, faziam essa integração eletrônica já faz algumas décadas, na década de 70 a gente já fazia isso. O advento da internet faz com que eu tire barreiras para que possa se fazer conversa entre empresas de qualquer porte, pequeno, grande porte, com uma série de vantagens. Então, essa parte de compras, ou seja, o que eu estou comprando ou vendendo dos meus fornecedores, da minha cadeia de suprimentos e tudo, certamente a grande tendência é para o meio eletrônico mesmo. Não sei se vai ser absolutamente 100%, mas vai ser muito próximo disso. Para efeito de vendas, que daí nós estamos entrando como consumidor, ainda em 2003 e vai permanecer por muito tempo, não existe aí a substituição completa. Nós vamos continuar tendo ela como um canal, talvez o principal, talvez o melhor, que me dê mais possibilidades, mas eu ainda vou respeitar o consumidor, as empresas vão respeitar o consumidor, para que ele possa fazer isso de forma eletrônica ou não. Isso certo. Sempre vai ser respeitado. Agora outra coisa, Marcos, o medo de lançar cartão de crédito no comércio eletrônico, sobretudo pelo consumidor final, ele dominava 9 em cada 10 americanos há 4 anos. Agora, os medrosos lá não passam de 2 em cada 10. Até porque lá já se difundiu o chamado cartão de crédito de internet, para internet, exclusivamente de internet. Agora, essa questão da segurança aqui no Brasil, ela não estaria também retardando a expansão do comércio, ou pode retardar a expansão do comércio eletrônico, a decolagem do comércio eletrônico? A segurança não está atrasando nada. O problema é a percepção de segurança. Confiabilidade. A percepção da confiabilidade da internet. Na verdade, a internet é bastante segura. Talvez muito mais segura do que operações offline, né? Operações fora da internet. O problema é que muitas vezes a mídia explora os casos de hackers, de fraudes, etc., porque são notícia, e isso de alguma maneira atemoriza o possível cliente, né? que imagina que possa acontecer algum desastre com ele. Mas efetivamente isso é uma questão de tempo. Eu diria que pouco tempo, assim como nos Estados Unidos houve esse crescimento de cultura, o Brasil também vai ter. E vamos dizer, os grandes players de comércio eletrônico, nesse momento, vão ser os responsáveis por esse estímulo. No caso da escola, essa questão de segurança de rede, de privacidade, de anonimato, de pirataria, sonegação e até terrorismo, como é que isso pode ser administrado do ponto de vista da empresa? Então, até para completar um pouco o que o Marcos está falando, o que as empresas e o consumidor de uma forma geral têm que entender é de que a estrutura da internet, por si só, ela não tem segurança. Então, você tem que ser previsto um mecanismo de segurança para que você possa fazer os seus processos lá dentro. Ela pode se tornar, sim, sem dúvida, muito seguro ao aplicar esses mecanismos, e esses mecanismos existem. Os mecanismos tecnológicos estão resolvidos. O que nós estamos discutindo é a certeza com que eu possa aplicar esse mecanismo para que ela possa se tornar efetivamente segura. Isso nós temos e estamos aplicando. Lógico que, potencialmente, o meio da internet eletrônico acaba sendo muito mais passível de uma explosão, né, de quebra de segurança do que no meio físico, pelo próprio meio eletrônico que nós estamos. Mas isso não quer dizer que ela é insegura. Então, não temos como administrar. Senhores assinantes, a única certeza por enquanto é que não há muita certeza de coisa alguma no mundo novo da internet. Está todo mundo desbravando esse mundo fantástico que vem vindo aí, ou que já chegou, onde a única coisa permanente é a mudança no sentido da inovação, no sentido da revolução, dentro da própria revolução. Dizem até que nas empresas de internet ninguém sabe ainda como se faz a coisa certa, mas cresce rapidamente o número de profissionais que já sabem como se faz a coisa errada, que é um bom começo para acertar tudo lá na frente. Ou como diz Saul Galvão, um jornalista especializado em vinhos e não em bytes ou chips, ele diz: na internet eu não sei o que vem aí pela frente, só espero que seja mesmo pela frente.
Obrigado, professor Alberto Luiz Albertinho. Obrigado, Marcos Vetrache, pela participação em nosso Espaço Aberto. Obrigado, senhores assinantes, pela atenção. Tenham todos uma feliz Semana Santa e que a gente volte aqui, se Deus quiser, para um novo encontro no domingo de Páscoa à noite. Até lá. Ajudar o Brasil é um bom negócio. Acreditando nisso, gente famosa e grandes empresários brasileiros apostaram numa iniciativa que tem como objetivo unir quem quer prestar ajuda a quem precisa de ajuda. A gente vai conversar sobre o Ajuda Brasil com um dos idealizadores e presidente do projeto, Marcos Vetrache, que é também presidente do IBEST. Marcos, bem-vindo ao Conta Corrente Especial. Antes de mais nada, eu acho que é uma espécie de ovo de Colombo o Ajuda Brasil, não é? Quer dizer, com tanto brasileiro querendo ajudar, tanto brasileiro precisando de ajuda e, ao que parece, uma certa dificuldade de juntar as duas pontas aí dessa linha. Foi o que motivou a criação do Ajuda Brasil? Eu diria que o que motivou foram os problemas que o Brasil tem hoje, né? Então, nós a todo momento percebemos nas notícias uma série de necessidades que muitas vezes o indivíduo pode tentar suprir de alguma maneira, mas não sabe como fazer. Então, a gente viu que o brasileiro, primeiro, ele tem vontade de ajudar, só que ele não sabe como. E, por um outro lado, a gente vê também uma série de instituições, de ONGs, de ações de grandes empresas tentando fazer o bem. Então, a ideia clara desse grupo de pessoas que criou a Ajuda Brasil é, ao invés de criarmos mais uma instituição, vamos ajudar as instituições que existem, dando visibilidade para elas e vamos também dar a chance para que o brasileiro possa, vamos dizer, ter um relacionamento com essas entidades. E o Ajuda Brasil é isso, é um canal de comunicação e que vai incentivar a ação de brasileiros para brasileiros. Acho que a gente está falando sobre a Ajuda Brasil meio que em primeira mão, né? Porque ele é novíssimo, na verdade, está vindo ao mundo agora. E para a gente explicar um pouquinho, para quem não conhece, o que é? Quer dizer, é um portal, não é isso? Eu queria que você explicasse para a gente o que é. Eu já entrei no site, já me cadastrei, mas de qualquer maneira eu queria colocar aqui, queria que você explicasse. O Ajuda Brasil, ele tem um portal, ele não é só um portal. Eu diria que ele é muito mais uma série de ações que todas as empresas, as pessoas estão fazendo para que se crie esse movimento positivo de solidariedade. Mas claramente a ferramenta principal é um portal. O que tem nesse portal? Você lá encontra uma série de instituições com grande credibilidade, totalmente idôneas, com quem você pode doar dinheiro, você pode doar bens, você pode doar seu trabalho voluntário. Sangue até, né? Sangue, inclusive, isso nos hemocentros. Então, são 4 grandes áreas de atuação. E, além de você ter a todo momento essa lista de instituições, de ações, você também tem notícias. Por exemplo, todo mundo, de vez em quando, tem uma matéria aqui na Globo e vê uma enchente em algum lugar. Todo mundo fica com aquela vontade de ajudar, mas não sabem como fazer. Então, ali no Ajuda Brasil, você vai saber exatamente como interagir, de qual é a maneira mais fácil, mais perto da sua casa. E esses 2 momentos, as emergências, mais essas ações contínuas e mais as grandes campanhas, por exemplo, a Fome Zero, campanha do agasalho, também são ações que a gente vai poder estar focando ali. De forma que quando alguém tiver a vontade de ajudar, não vai precisar se esforçar muito, vai no Ajuda Brasil e lá vai ter um grande leque de opções para que todos possam ficar muito satisfeitos com isso. Bom, como eu fiz, eu entrei lá, me cadastrei, quer dizer, eu tenho um login, uma senha, também dei como contato o meu e-mail, que é uma opção também que as pessoas têm, não necessariamente elas precisam se identificar, por exemplo, elas podem doar como anônimas, o que talvez seja um fator importante, porque talvez muitas pessoas não doem por medo de se expor, talvez? Sem dúvida, isso é um fator importante. Às vezes você é uma personalidade, ou às vezes você é uma figura conhecida na sua cidade. Então você quer fazer o bem, não necessariamente quer que saibam que você fez o bem. Então você tem essa opção de doar anonimamente. Agora, um ponto importante, muito interessante, é que a instituição que receber essa doação, ela vai ter uma responsabilidade, que é dar um feedback de como ela usou